A Sereiazinha, Hans Christian Andersen. Lá longe, no mar alto, a água é de um azul tão belo como as folhas da mais linda centáurea e tão clara como o vidro mais puro. Mas é também muito funda, tão funda que nenhuma âncora consegue atingir o extremo da sua profundidade. Seriam precisos muitos e muitos campanários de igreja, uns por cima dos outros, para alcançar a superfície das águas cá em cima. Ali vivem os seres marinhos. Não se deve, contudo, julgar que por isso o fundo é plano e apenas coberto de areia branca. Não, senhor. Há árvores e plantas estranhas, de caules e folhas tão flexíveis que à mais pequena ondulação se agitam como se estivessem vivas. E entre os ramos nadam peixes, grandes e pequenos, tal como voam as aves cá em cima ao ar livre. É aí, num dos locais mais profundos, que se encontra o castelo do Rei do Mar, com as suas paredes de coral, as janelas altas em flecha do mais translúcido âmbar e o telhado de conchas que se abrem e fecham com o fluxo e o refluxo das águas. O seu aspecto é majestoso. Cada concha contém pérolas brilhantes, uma só das quais poderia constituir o ornamento mais precioso de uma coroa de rainha. O Rei do Mar há muitos anos que já enviuvara, mas a sua velha mãe cuidava-lhe do governo da casa. Era uma sereia bastante inteligente, mas também orgulhosa da sua nobreza, e por essa razão andava com 12 ostras na cauda, enquanto as outras damas nobres só podiam ostentar 6. Em tudo o mais era digna dos maiores elogios, especialmente pelos cuidados que tinha com as netinhas, as princesas do mar. Eram 6 sereiazinhas muito lindas, mas a mais nova era a mais bonita de todas. A sua pele era clara e fina, como uma pétala de rosa, os olhos azuis como o lago mais profundo, mas, como as irmãs, não tinha pés, e o corpo terminava em cauda de peixe. Podiam entreter-se todo o dia a brincar na grande sala do palácio, cujas paredes eram inteiramente decoradas com flores. Quando as grandes janelas de âmbar se abriam de par em par, os peixes entravam, tal como sucede com as andorinhas se deixamos abertas as janelas das nossas casas. Dirigiam-se logo para as princesinhas, comiam das suas mãos e deixavam-se acariciar. Em frente do palácio havia um grande jardim com árvores cor de fogo e azul escuras, cujos frutos brilhavam como se fossem de ouro, e as flores pareciam chamas tremeluzindo, pois estavam sempre a agitar os caules e as folhas. O próprio chão era de areia finíssima, mas com uma cor azulada, semelhante à da luz do enxofre quando arde. Tudo irradia um admirável resplendor azul. Dava-nos quase a sensação de estarmos a flutuar no ar e de vermos o céu por cima e por baixo, mesmo sabendo que era o fundo do mar. Com tempo calmo podia ver-se o sol como uma flor purpurina, cujo cálice era o centro irradiador de toda a luz. Cada princesinha tinha o seu pedacinho de jardim onde podia cavar e plantar o que quisesse. Uma dera ao seu canteiro de flores a forma de uma baleia. Outra preferira que o seu se parecesse com uma pequena sereia, mas a mais nova fizera-o perfeitamente circular como o sol e encheram-o apenas com flores vermelhas que se lhe assemelhavam no brilho. Era uma sereiazinha um tanto estranha, silenciosa e triste, e enquanto as irmãs se adornavam com as coisas raras que apanhavam dos barcos naufragados, ela só queria para brincar, além das flores vermelhas que se pareciam com o sol, uma bela estátua de mármore que representava um formoso jovem, esculpida em pedra branca e polida, que com os outros destroços viera parar ao fundo do mar. Plantara ao pé da estátua um chorão cor-de-rosa que crescera de modo extraordinário, deixando pender as braçadas frondosas sobre a estátua para o fundo de areia azul, onde sombras de violetas se agitavam constantemente com os próprios ramos. Dava a impressão de que a copa e as raízes brincavam e se beijavam. Nada era mais grato à princesa do que ouvir falar do mundo dos homens lá em cima, e a velha avó tivera de contar-lhe tudo o que sabia sobre os navios e as cidades, os homens e os animais, parecendo-lhe sobretudo digno de admiração que lá em cima na terra as flores tivessem aroma, o que não sucedia no fundo do mar, que os bosques fossem verdes e que os peixes, movendo-se de ramo em ramo, possuíssem uma voz sonora e bela, sendo um prazer ouvi-los. Eram, claro está, os passarinhos a que a avó chamava peixes, pois só assim podiam compreendê-la, pois jamais tinham visto uma ave.